Olá, meus irmãos, o tema do nosso evangelho é Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso quem disse foi Jesus. Esse mesmo tema é tema do nosso evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, no item 9, que diz: não vim trazer a espada, mas a divisão. E é um assunto muito pertinente com tudo que nós estamos atravessando, né? Situações políticas de conflito, situações pandêmicas, né? Onde nós estamos vivendo muita dor, muita tristeza. E na nossa cabeça é tudo muito confuso, é um conflito atrás do outro. Então esse assunto é muito importante para que nós possamos compreender o que Jesus quer nos trazer para nos fortalecer, para que possamos passar por esse momento junto a Ele, confiantes, né? Então vamos lá. Para que a gente possa entender esse versículo, duas palavrinhas são importantes: paz e espada, porque na verdade elas se contrapõem, né? Mas vamos lá, nós entendemos por paz, o que nós entendemos por paz no mundo é diferente da paz que Cristo entendia. Então, esses dois conceitos são diferentes pela forma como eles podem ser alcançados. Então, para o mundo, a paz é a ausência de problemas. Então, a gente fala assim, me dá sossego, eu quero tranquilidade, eu não quero ninguém me perturbando agora, né? Então, essa é a paz do mundo. A do Cristo está pautada e edificada por lutas, desafios e por mudanças constantes. Então, a gente fica meio confuso. Nós precisamos repensar o que é a verdadeira paz, né? Não como algo que dependa de circunstâncias externas para que eu possa ter paz. Mas a verdadeira paz é uma proposta, sim, de combate, né? Como se nós estivéssemos numa guerra. Mas esse combate não é com as pessoas que estão ao nosso entorno e nem com a circunstância. É um combate com nós mesmos. Então é uma espada, sim, que nós temos que guerrear, mas de conflitos internos, para que nós possamos entender as pessoas que estão do lado e as circunstâncias que nós estamos atravessando, né? A paz que se baseia em transformação interior, sem abrir mão de serenidade e equilíbrio. É isso que é ter paz, né? E aí nós vamos chamar um professor nosso, que é o Emmanuel, né, sempre pelas mãos do Chico. Em Vinha de Luz, no capítulo 105, tem um capítulo chamado Paz do Mundo e Paz do Cristo. Ele diz assim também num dizer de Jesus, só que pelo apóstolo João. Ele diz assim: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então Jesus afirmou novamente essa questão da paz, e essa passagem está em João capítulo 14, versículo 27. E aí Emmanuel vai nos explicar da seguinte forma: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior não pode passar de estacionamento. Então ele está afirmando que vida sossegada é vida estacionada. E como que é essa vida estacionada para nós, né? Como que a gente pode entender? É quando a gente diz assim: tá tudo bem, né? Tá todo mundo com saúde, dinheiro tá normal, tô trabalhando, tá todo mundo feliz, fazendo as coisas que querem, né? Não tenho dificuldade nenhuma. Então, o que está acontecendo lá fora não é problema meu. Essa é a paz do mundo, né? Quando você se encontra numa situação onde você pouco faz pelos outros, né? Você só faz por você mesmo e está se sentindo tranquilo. Então, você vive aquela vida rotineira, sem muitos debates,
mas está parado. Está parado porque você não pensa em Deus, você não pensa em religião, você não pensa no outro, você não pensa na família, você está só pensando em garantir o seu sossego, né? Aí Emmanuel continua assim: o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Então, é aquela situação onde nós fazemos pactos com o mundo, né? Por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro, quero trabalhar para ter mais uma posição melhor no meu emprego. Então eu vou me ausentar mais de casa, eu vou deixar de fazer, de ir para a minha religião, vou deixar de ler, eu vou deixar de estar com meus amigos, vou deixar de estar com a minha família, porque eu só quero me preocupar em ter condição material para adquirir aquilo que o mundo oferece, e onde eu percebo que as pessoas que são alvo da minha atenção possuem coisas que eu também preciso ter. Então eu entro naquele modo acelerado de realizar coisas que me fazem sempre ir muito para fora e esquecer de olhar o dentro. Olhar como estão as coisas dentro da minha própria vida, como estão as coisas em relação aos filhos, aos familiares próximos, e eu esqueço de olhar o meu entorno, só me preocupo em ter, em possuir e em ganhar mais, né? Então, ele diz que quem encara o mundo como uma colônia de férias, ele topa qualquer acordo para ter sossego, né? Se eu preciso trabalhar dia e noite para no fim do ano eu ter uma semana de, sei lá, uma viagem, que é o meu sonho, eu castigo todo esse ano sem condição de mais nada, para que eu possa ir nesse encontro e vivo um ano de aflição para que eu possa ter essa viagem de uma semana, né? Então, ele lembra que não há acordo entre o vício e a virtude. Ele continua ainda: a ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. E, nesse ponto, ele não quer dizer aqui que as pessoas não possam ter dinheiro, que elas não possam ter uma vida, uma rotina de vida, não é isso. É que quando a pessoa se volta só para o lado material, ela se fecha e ela se afasta da pobreza, né? Então ela não quer enxergar que lá fora tem muitos irmãos passando necessidade, porque a vida dele, ele se fecha naquela situação onde ele tem que prover a necessidade material dos seus e não enxerga mais nada e não aceita que o outro possa estar numa situação de dificuldade, porque ele acha que o outro foi vagabundo, porque o outro ficou na esbórnia, né, e não conseguiu nada. Então, ele vem lembrar que a preguiça inteligente não serve a ninguém. Ele vem lembrar também que as pessoas que se afastam da pobreza, né, são pessoas egoístas, afastam do mundo lá fora, elas só pensam no núcleo dela, né, e esquecem que, por vezes, se ela se dedicar um pouquinho mais, ela consegue abraçar alguém que está ali ao lado passando necessidade, né? E sem contar da vaidade, a vaidade é feia, ela é horrenda, mas quando ela se orna com luxo, fica tudo bonito, né? Então, eu estou sempre preocupada com a minha vaidade, gastando muito com essa minha vaidade e vivendo esse luxo que me ostenta, que me deixa, que no meu olhar eu estou bem, e eu esqueço de perceber o mundo lá fora, como está vivendo, como está vestindo. Está vestindo? Está calçando, né? Então, é essa a paz que o Cristo traz para que nós possamos refletir enquanto aqui estamos encarnados, já que aqui é o nosso momento escolar, né? O momento onde o nosso espírito está passando por uma
prova, passando por uma sacudida para ver se ele desperta para as reais importâncias do nosso espírito. Né? A gente tem que viver materialmente de forma digna e equilibrada, mas nos voltando para a importância espiritual, porque ninguém vai ficar aqui para semente. Né? Todos nós temos um tempo na escola terrena e retornaremos à pátria espiritual. Tem uma música do Rapa, que se eu não me engano foi escrita pelo Marcelo Iuca, que diz assim: a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. E nós estamos vivendo muito medo. Né? O que é esse medo? É o medo de fazer o bem, é o medo de abraçar, é o medo de perdoar, de crescer. Então, nós estamos vivendo uma situação na sociedade onde o que nos move é o medo. Só que essa situação de medo é um sono, é um sonambulismo, uma letargia que nós vivemos. Por quê? Porque nós ficamos concentrados na nossa vida terrena, né? Olhando só para o mundo material. Nós nos esquecemos que somos todos espíritos imortais e que todos aqueles com os quais nós convivemos são almas que algo têm a ver com as nossas vidas para que juntos possamos aprender, diluir situações de dores do passado. Né? Então, esse momento que a gente vive, quando a gente encarna, quando nós temos muita dificuldade, a gente não quer acordar para a vida espiritual. Então, a gente prefere viver o mundo material e dedica 100% da nossa vida, das energias do nosso espírito para essa vida material que é finita. Né? Então, ele fala que nós vamos viver sempre em clima de contraste. Quando você tem uma coisa, não tem outra. E quem vai explicar para nós a respeito dessa vida de contraste é a Joana Angélica ou a Joana de Ângeles. Né? Ela, como Joana Angélica, ela vinha trazer mensagens nas mãos do Chico. E como Joana de Ângeles, agora é mentora do Divaldo. E a Joana Angélica, ela diz assim, no livro Falando a Terra, na lição 4, que é chamada Paz e Luta. O clima de contraste em que a inteligência da criatura se alarga e envolve, propiciando-lhe dificuldades e sombras temporárias, é, na essência, a paisagem indispensável ao crescimento do espírito. Para a vitória do amor no coração do homem e no caminho da humanidade, conflitos e atritos vibram em toda parte, porque em todos os recantos o espírito suspira por ascensão. Né? Então, o que ela está querendo dizer? Que todos nós que somos espíritos aqui encarnados, nós precisamos passar por essas situações de contrastes que causam crises nas nossas vidas terrenas para que nós possamos crescer espiritualmente. E o que são essas crises? É assim, olha, tenho dinheiro, mas não tenho saúde. Não tenho dinheiro e tenho saúde e não consigo fazer nada, porque eu estou duro. Né? Então eu estou com a saúde, esbanjando saúde, mas eu não tenho nada, não consigo arrumar emprego, não consigo me estabilizar e eu não posso fazer nada porque eu estou duro. Né? Ou ainda assim, tenho tudo de material e não tenho amor de ninguém, não tenho amigos, não consigo encontrar alguém com quem eu me afinize e eu me mantenho nessa tristeza. Então, isso são alguns exemplos que eu estou tocando aqui, mas na verdade que uma vida que não tenha esse tipo de contraste, seja ele qual for, é uma vida ilusória, não existe. Né? Todo mundo que vive na Terra tem alguma crise, algum contraste a ser trabalhado. E que esse contraste, essa crise, faz com que o nosso espírito tenha força de vida, né? E aprenda a se desenvolver e a progredir, né? Porque ele se mexe. Quando está tudo bem, ele estaciona, né? Visto que muitas pessoas que ricas, né, se fecham para o mundo
e até entram em depressão, precisam tomar remédio para dormir, tem tudo aquele mundo material, né? Mas fica ali parada achando que já tem tudo, não precisa fazer mais nada, né? Então não estão sem a paz. Então, quando Jesus, esse é o clima da crise, do contraste que Joana Angélica nos explicou. Agora vamos pensar na palavrinha espada. Quando Jesus fala em espada, ele nos remete sempre, a espada a gente lembra sempre de uma guerra, né? Os soldados empunhando espada para lutar, né, com o outro, né? E isso entra, a gente fica meio confuso. E esse instrumento da espada é um instrumento de corte que separa. Então, nesse contexto que Jesus está colocando, a guerra que seria usada a nossa espada, são nessas crises que nós vamos atravessar, né? Dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades para estudar, dificuldades para se relacionar, né? Então, essas crises são a verdadeira guerra do eu, né? Então, cada um de nós passa por uma crise onde nós achávamos que quando Jesus falava dessa crise, ele estava falando para atacar o outro, né? O outro que seria combatido. E é isso que a gente vê, né? As nações em conflito porque brigam por poder, pessoas na política brigando por poder, brigando com o outro, porque o outro que oferece o perigo, né? Que oferece a situação de discórdia, sempre eu me preocupando com o outro. E, no entanto, o que Jesus diz é que nós precisamos vencer o nosso eu, o nosso velho eu, que equivocado vive dias de egoísmo, de orgulho, de inveja, de extrema vaidade, né? Vive o mundo externo e esquece de olhar para dentro. Vamos lá, em Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz uma coisa muito bonita, ele diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes e apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, mais uma vez, essa comparação, né, com a espada. Por quê? Porque é essa espada, né, do bom senso, das verdadeiras intenções amorosas, do pensamento equilibrado que nos faz discernir, é que vai agir feito uma espada, né, limpando, higienizando tudo aquilo que existe dentro de mim que causa desconforto a mim mesmo e ao meu próximo, é lógico, porque se eu estou em desequilíbrio, eu vou estar muito mal, causando um mal-estar na vida de outros, né? Então, Paulo compara o Evangelho do Cristo com uma espada que nos penetra e nos permite perceber a verdadeira fonte das nossas aflições. Quais são, então? Orgulho ferido, ego não atendido, a inveja, né, instigada. Então, quando nós percebemos isso, nós estamos iniciando o bom combate, né? Então, conhecendo quem eu sou, o que eu não quero ser mais, né? E eu já percebo aquilo que eu já melhorei, então eu já estou num bom combate, porque eu já consigo discernir aquilo que eu estou precisando modificar e aquilo que eu estou precisando levar para o meu irmão de melhor, né? Novamente, Paulo, na carta aos Romanos, deixa eu só puxar aqui para eu poder ir usando o meu roteiro para conversar com vocês. Em Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos de 19 a 21, ele diz assim: o bem que eu quero, esse eu ainda não faço. O mal que eu não quero, eu ainda faço. Então, Paulo, ele vem nos lembrar que quando você chega nesse ponto de perceber que você tem situações que você quer fazer o bem e não consegue, e por vezes você se pega fazendo coisas erradas, é sinal que você já está numa luta, você já está usando essa espada de amor dentro de você, né? Então você já sabe que agora você quer o bem, o mal já te incomoda, o mal já te faz mal e você luta, então você está numa fase boa. É esse o processo de iluminação do Evangelho.
o outro ou as circunstâncias da vida deixam de ser o meu alvo. E eu passo a ficar sempre alerta. Puxa, olha, eu não devia ter feito isso. Eu tinha me prometido que eu não ia fazer mais tal coisa. Né? Então, quando eu vou me vencendo, eu vou me tornando apto a lidar com qualquer situação, qualquer pessoa, para me melhorar. Nessa fase, consolida-se a armadura da paz do Cristo, porque, na verdade, nós estamos já atentos. Né? Então, essa fase é muito boa. E Emmanuel diz que a cruz fincada no solo do Cristo, né, onde ele foi crucificado, ela vai encerrar esse combate com o outro e inicia a nossa luta peito adentro. Né? Então, essa luta por nos vencer. Então, aquele que se diz cristão, né, ele passa a ter esse olhar, lembrando da cruz do Cristo, não como essa cruz que nós achamos que um dia nós vamos morrer numa igual, não é nada disso, né? E nem ficar olhando para a cruz, se apiedando do Cristo, porque tudo que Cristo veio nos trazer foram processos de ensinamentos para que ele, vivenciando, nos deixasse em exemplo tudo aquilo que nós haveríamos de passar e suportar aqui na Terra. Então, terra não é sinônimo de colônia de férias. Terra é sinônimo de trabalho para todos nós, para cada um de nós. Né? Então, eu não preciso me preocupar com o outro. Eu tenho que fazer sempre o meu melhor aonde eu estou. Onde estiver ao meu alcance, a minha luta, ela tem que estar sempre sendo trabalhada. Porque o caminho que Jesus nos oferece é um caminho feito de um rio, né? Que ele vai seguindo, onde ele vê obstáculos, ele se avoluma e supera aquele obstáculo, vai sempre procurando trabalhar as suas águas, mantendo elas sempre em movimento, limpas, né? Porque a gente sabe que quando a água estaciona e ela não se movimenta, ela cria limo, ela cria lodo, sujeira. Então nós precisamos dessa água viva de Jesus em movimento para que nós também nos lembremos que é assim que nós devemos nos portar na nossa vida, nos movimentando sempre em direção ao outro, né? Em auxiliar, em servir ao outro, não só servir a minha própria vida e protegendo somente aqueles que estão debaixo da minha asa. Né? Então eu tenho sim que ter uma vida digna, olhando pela minha família, mas estendendo na medida do meu possível a todos aqueles que estão à minha volta. Ainda que seja o meu respeito, a minha tolerância, a minha compreensão, o meu amor, as minhas preces, o meu carinho, né? Então tudo eu posso fazer pelo outro, né? Ao invés de ficar estacionado. Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, no capítulo 53, Em Torno da Paz, ele diz assim: de posse da verdade, temos condição de discernir e separar o bem do mal, a veracidade da mentira, a virtude do vício. É ela o instrumento apto a promover, quando bem dirigida, a fortaleza interior pelo controle das imperfeições que, à falta de vigilância, podem emergir e nos levarem a sofrimentos e decepções. A espada de Jesus, que revela todo o acervo de seus sublimes ensinos, está representada inequivocamente pela cruz do Calvário. Né? Então, mais um tema nos lembrando que nós precisamos lutar dentro de nós, né? Lembrando sempre da postura do Cristo. Ainda também em Renúncia, em um outro livro trazido por Emmanuel pelas mãos do Chico, no capítulo 3 da segunda parte, a Alcione, que é uma das personagens, né? Ela diz assim: muita gente nos mais variados credos depõe nas mãos de seus ministros o que lhes cumpre fazer, mas isso é um erro grave, né? A gente sabe que tem muita gente que entra para uma religião cegamente e segue somente aquilo que o pastor fala, somente o que o padre fala, somente o que o rabino fala, ou ainda o palestrante espírita, né? Entrega a sua vida e acha que a redenção da humanidade está na mão dessas pessoas, né?
E nós precisamos nos lembrar que a responsabilidade da luta é coletiva, né? Uma andorinha não faz verão. Nós somos filhos de Deus, todos encarnados aqui na Terra, vivendo suas leis. As leis são divinas e uma delas é a da fraternidade, a lei do amor, a lei da paz, a lei do livre-arbítrio. Então, nós precisamos nos lembrar que o nosso espírito precisa aprender a fazer boas escolhas. E nós só fazemos isso quando nós nos alimentamos do Evangelho de Jesus. É necessário que nós façamos leituras diárias do Evangelho, ainda que seja um versículo, né? A gente lê uma linha e fica analisando, fica ruminando aquele pensamento de Jesus, para que esse pensamento fortaleça o nosso íntimo. Porque quando nós olhamos só para fora, só para o mundo, nós nos contaminamos com o pensamento equivocado da maioria dos nossos irmãos que vivem somente o mundo material, e aí nós entramos em sofrimento coletivo, porque nós estamos todos vivendo equivocadamente, achando que tudo vai acabar, porque é a visão daquele que é mortal, né? E que a gente precisa conseguir a felicidade a qualquer preço, entrar em barganha e ser feliz hoje, agora. Tem que ser agora e ninguém pode passar perna em mim, né? E esse não é o pensamento do Cristo e não é dessa forma que nós vamos encontrar a verdadeira paz. Ainda Emmanuel traz, Deus nos chama pela mesma maneira como Jesus procurou os discípulos, né? Então, esses chamamentos que Jesus faz para cada um de nós, eles vão acontecer nas circunstâncias simples do nosso dia a dia, assim como ele fez lá com os pescadores. Eles estavam pescando, né? Jesus os chamou a cada um deles. E assim é conosco, vai ser ali na nossa rotina. E se nós estivermos fechados, focados somente nessa vida material que consome as nossas energias, nós vamos deixar passar o melhor da nossa energia sem que nós consigamos alcançar esse crescimento e esse progresso espiritual que todos nós viemos aqui buscar. Então, para realizar a união divina, é preciso marchar na terra de nós mesmos. Olha lá, mais um termo de guerra, né? A marcha. Mas quando ele fala na terra de nós mesmos, é dentro de nós. Não obstante os maus dias e as noites tenebrosas. Então, ainda que venham dias difíceis, sejam da natureza que for, nós temos que estar voltados para dentro, olhando as nossas mazelas e orando, nos conectando com Deus para acessar a força que Ele nos dá, os pensamentos lúcidos, para que façamos as boas escolhas e consigamos alcançar sempre o passo adiante que Jesus e nosso Pai nos oferece em sentido do nosso progresso espiritual. Tem um livro chamado Doadores de Paz, de Emmanuel, ou melhor, o livro é mais perto. A lição é Doadores de Paz e é do Emmanuel. Ele fala assim: os verdadeiros pacificadores se dedicam à edificação do reino do amor entre as criaturas, tais quais sejam os que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhes as preocupações, os que aguentam sozinhos pesados sacrifícios, para que os entes queridos não se curvem sob o peso da angústia, os que procuram esquecer-se para que outros se façam favorecidos ou destacados, os que abraçam responsabilidades e compromissos de que já se sentem dispensados, para que haja mais amplas facilidades no caminho dos semelhantes. O Divino Mestre deu-nos claramente a perceber que para sermos construtores da paz é preciso saber doar-lhes o bálsamo vivificante em favor dos outros, conservando no fechado recinto do coração. Quando a gente está atacando o outro, a gente não tem tempo para servir.
né? Então, aquele que está servindo a própria vida, servindo a família, servindo os amigos, servindo ao próximo, né, com amor, não tem tempo para ficar com bobagens, com conversa fiada, com brigas tolas, com desentendimentos, porque o tempo é ouro nas mãos de Deus, né? Então nós precisamos usar esse tempo sempre favorecendo o que está ao nosso lado, levando auxílio, né? É necessário esse movimento, necessário estar sempre atento a tudo que está ao nosso entorno e aprender a servir assim como o Mestre fez. Jesus trabalhou isso o tempo todo. Paulo, em carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 13 a 17, ele diz assim: por isso deveis vestir a armadura da justiça e caridade de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé com sentimentos amorosos de luz e paz, empunhando sempre o escudo da fé, confiando, e tomai o capacete da esperança na salvação. Gente, mais uma vez, eles usando termos de uma guerra, né? Mas nos lembrando que quando nós estivermos com essa vestimenta, né, de um soldado de Deus, né, é importante que nós tenhamos esses pés que são comparados aos nossos sentimentos de amor quando nós nos movemos em direção ao outro, quando nós nos movemos em direção à criatura que está sofrendo e precisando desse nosso amor. Lembrando que a nossa mente tem que estar protegida de pensamentos ruins, de imagens que nos causam constrangimento, que nos causam dor. Esse capacete da esperança vai nos lembrar sempre que somos espíritos imortais, filhos de um Pai que é só perfeição e Ele não erra. Ele não erra. Então nós não estamos aqui por acaso e soltos. Nós temos sim a nossa liberdade de escolha. Mas se nós hoje já estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, é porque nós confiamos e nós precisamos sair dessa nossa hipnose e nos encontrarmos com esse Pai de amor, permitindo que esse capacete da esperança faça essa conexão com esse Wi-Fi gigante de amor e de perfeição que Deus nos oferece. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, tem o item 12, que ele fala assim: toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Então, toda vez que nós estivermos com comportamentos cristãos verdadeiros, trabalhando pelo outro, né, honrando a nossa luta cristã, nós vamos encontrar reações. A resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Então, recentemente, nós tivemos a passagem do Padre Júlio lutando por aquelas pessoas que precisavam de um lugar ali para dormir, e a prefeitura colocou aquelas estacas embaixo do viaduto, e o Padre Júlio foi lá e quebrou tudo, e em nome do amor. Então ele se movimentou, né? Ele usou o capacete da esperança, a espada de amor dele, e foi em benefício daqueles irmãos pobres, adoecidos, lutar pelo menos para que eles pudessem dormir embaixo da ponte. Olha que coisa, né? Então, é isso que nós precisamos entender, que quando Jesus fala de espada e de visão, ele vem lembrar que, inclusive, dentro da nossa casa, quando nós nos comportamos de forma cristã, quando a gente escolhe ter uma religião, uma disciplina de pensamentos de amor, quando a gente escolhe programas na televisão para assistir que não nos cause constrangimento, que a gente não permite que entre qualquer lixo dentro da nossa casa, né? Que nós conseguimos ter uma disciplina de amor em nossas vidas, às vezes a gente incomoda, inclusive, aquele familiar que vive com a gente. Pode ser marido, pode ser esposa, filho, irmã, tio, tia, avô, não importa, porque as pessoas que ainda não despertaram
para esse amor, esse verdadeiro amor, elas estão adoecidas, né? Assim como nós um dia também estivemos. Então, a gente precisa contar com todos esses imprevistos e saber respeitar e aprender a conviver, lembrando que eu não vou brigar com esse familiar que não concorda comigo. Eu vou continuar vivendo a minha vida, lutando por aquilo que eu acho correto e levando a esse familiar que talvez seja difícil, sempre o meu amor, a minha tolerância, a minha compreensão pelo momento de cegueira ou de sonambulismo ou de sono profundo que ele está vivendo. Para encerrar, no livro Pão Nosso, o Chico trouxe de novo pelo Emmanuel, né, que é um professor maravilhoso, ele trouxe na lição 178, a lição Combate Interior. Então ele diz assim, ele vai falar do Paulo, que também é um exemplo para nós de soldado cristão, né? Então se tem alguém que também a gente pode buscar seguir, foi o Paulo, como um soldado de amor. Então ele conta assim, que em plena juventude, Paulo terçou armas contra circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis. Guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha. Então, até aqui, ele era Saulo, o doutor da lei, que equivocadamente, cego na sua posição material, na vida material que ele vivia, seguindo as leis mosaicas, ele se equivocava diante da vontade de Deus. Mas quando Jesus apareceu para ele e ele teve aquela cegueira momentânea, né? Ele despertou para o verdadeiro amor. Ele conheceu Jesus e aí ele começou a ter o bom combate. Então, meus amores, Deus nos perdoa. Perdoou Paulo, que matou, que humilhou, que foi um gênio do mal. Na mesma encarnação, ele conseguiu reverter e se tornar o vaso escolhido de Jesus, né? O médium de Deus. Ele conseguiu ser um grande homem. E aí começa o bom combate. Vamos lá. O combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso, né, que ele mudou inclusive de nome, cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre, ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Todos nós, assim como Paulo, somos filhos de Deus e não escaparemos do verdadeiro amor.
né? Graças a Deus que nós não vamos escapar. Mas a luta é grande, a luta é intensa. E o capacete da esperança tem que estar aqui, ó, cuidando para que nós estejamos sempre ligados a Deus e a Jesus, que é o nosso único modelo e guia enquanto aqui estamos encarnados. Que Jesus nos abençoe e fortaleça a nossa caminhada e especialmente esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Muito obrigada.